Olá pessoal, estamos começando o nosso programa aqui na Rádio Sintel. É uma alegria muito grande, uma satisfação enorme começar mais um programa para discutir assuntos do interesse da sociedade brasileira. E eu tenho o prazer de receber aqui no programa, nós estamos recebendo aqui no programa hoje, a doutora Amélia Regina Alves. A doutora Amélia é ouvidora da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, e recentemente fez um estudo, uma pesquisa sobre a atuação da agência. Aqui comigo está o Carlos Vinícius, que está acompanhando a doutora Amélia, e aqui do meu lado esquerdo está o Clemilton Saraiva, que é diretor do Sintel DF, e vamos fazer esse bate-papo, afinal de contas, né, um assunto bacana discutir, o papel da Agência Nacional de Telecomunicações, que é a Anatel. Bom dia, doutora Amélia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Uma satisfação muito grande recebê-lo aqui no nosso programa. Bom dia, Clemilton Saraiva. Bom dia a todos, bom dia aos nossos internautas aí que têm nos prestigiado sempre, todas as sextas-feiras, com muita audiência. Perfeito. O Carlos Vinícius, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado também, bom dia a todos. Uma satisfação também poder estar aqui e participar desse programa. Bacana. Doutora Amélia. Doutora Amélia, desculpe. Como foi feito esse estudo? Qual a importância desse estudo nesse momento, nesse contexto? Na verdade, nós não podemos dizer que é verdadeiramente um estudo, né? Integralmente um estudo. Foi um relatório que nós fizemos sobre o desempenho da Agência Nacional de Telecomunicações. É um relatório que está previsto em lei, né? Que nós temos que entregar uma vez ao ano para a sociedade, ao presidente da República, ao Ministério, a vários interessados nessa questão da regulação dos serviços de telecomunicações no nosso país, né? Então, o que nós fizemos? Nós procuramos, à época, exatamente há um ano atrás, um entendimento sobre como que a agência trabalhava estrategicamente, porque, por meio de lei, nós temos que fazer um acompanhamento, uma análise crítica desse desempenho da agência e darmos, de certa maneira, então, feedback para a instituição sobre o seu próprio desempenho, né? Então, nós procuramos identificar qual era o planejamento estratégico da Anatel, né? Qual era a metodologia de planejamento estratégico adotada. À época, a Anatel estava com uma consultoria contratada pela União Internacional de Telecomunicações, junto com a agência, né? Naquele momento estavam fechando o planejamento estratégico, né? Nós conversamos muito com os próprios consultores, né, e funcionários da agência, servidores da agência, e conseguimos identificar então que o método utilizado era o método do scorecard, é um método que foi constituído por pesquisadores americanos no final dos anos 1990, mais precisamente acho que 1996. E é interessante esse método porque ele pega perspectivas de planejamento estratégico, percebe? Então ele está baseado em 4 grandes perspectivas: a perspectiva do cliente, a perspectiva econômico-financeira, da instituição regulada, do regulador, né? A perspectiva de treinamento, desenvolvimento e educação dos próprios servidores, não é isso? E a perspectiva de processos internos, né? De certa maneira, Clemilton, naquela época que nós trabalhamos juntos na PVCP, nós já discutimos esse método de planejamento, né? Chegamos a discutir várias vezes sobre esse método. Ele estava chegando ao serviço público nos Estados Unidos e já estava sendo absorvido também pelo serviço privado nos Estados Unidos, né? E estava chegando aquela época no Brasil, que naquele momento se tomava ciência do que seria o método de planejamento estratégico de Kaplan e Norton. E foi exatamente esse procedimento que a agência adotou. Então, nós entendemos, enquanto ouvidores, que o caminho mais adequado para fazermos, então, essa análise crítica desse desempenho institucional seria a partir do planejamento estratégico, e o método pressupõe indicadores. Então, nós iríamos trabalhar com indicadores.
em cada uma dessas 4 perspectivas. O que a ouvidoria fez? Ela procurou vincular a cada uma dessas perspectivas os curadores desses dados dentro do regulador, né? E formalizamos o pedido desses dados, da entrega desses dados. Eles chegaram até nós montamos uma base de dados, nós temos pesquisadores dentro da ouvidoria, pessoas com mestrado, doutorado, que se você dá uma base de dados para essas pessoas, eles sabem como sistematizar, organizar e tratar os dados a partir de uma metodologia científica, né? Nós levamos algum tempo organizando a base desses dados e depois disso feito, então, para cada perspectiva, nós começamos a trabalhar os resultados, usando indicadores e dados da própria agência reguladora. Certo. Nós temos falado esse tempo inteiro que nós não inventamos nada, não criamos absolutamente nada. Nós simplesmente, né, Carlos, pegamos dados da agência e sistematizamos. E comparamos longitudinal. Isso. Nos últimos 5 anos, se não me falha, ou 4 anos. Né? Para alguns dados, para alguns indicadores, foi possível pegar a série histórica de alguns anos para trás, outros, porém, contudo, foram trabalhados apenas de um período específico, ou porque não dispunham de uma série histórica, ou por conta da especificidade mesmo dessa informação. Uma coisa interessante, exatamente como a Amélia está bem colocando, e todo o trabalho que ela nos instruiu e orientou para desempenhar, diz respeito a que buscamos trabalhar com essas informações da forma mais objetiva dentro dessa metodologia científica estabelecida e tirar tudo que fosse de subjetividade, portanto, dessas análises. Então, o relatório da ouvidoria consistiu basicamente em uma análise objetiva e consistente. Você me falou que tem duas etapas, né, desse processo. Foi lançado em agosto e agora lançado essa semana, ontem, né? É o complemento do... É o complemento, por isso que nós chamamos de relatório ad hoc número 1. E em dezembro está saindo o relatório ad hoc número 2. Nós já temos o tema de análise, que é sobre o desligamento do sinal analógico no Brasil inteiro. É um trabalho fantástico que está sendo feito. Nós gostaríamos, então, de trazer essas evidências, né, à sociedade. Houve assim, eu já fui membro da agência por mais de 10 anos e a gente percebia que, historicamente, a agência foi uma agência montada por técnicos, né, e engenheiros da antiga Telebrás, e depois que veio o concurso para que se tivesse, né, uma renovação e prosseguimento dos objetivos, né, da agência. A gente percebia naquela época que a grita da sociedade por qualidade do serviço era muito grande, mas a qualidade que a agência media e só tinha como dados de qualidade eram os indicadores técnicos, né, verificar a questão de completamento de chamada, a questão de conta que chegou em casa, coisas desse tipo. Mas a gente via que aquilo lá... E que nós trabalhávamos esses indicadores no sistema Telebrás. E a gente via que aquilo não refletia o que a sociedade estava lá na rua dizendo que não era isso que estava acontecendo. A qualidade que eles queriam era uma qualidade para além dessas questões de indicadores técnicos oriundo de medições em equipamentos. Mas o que a gente percebia, e aí a gente viu que houve uma evolução lá dentro, inclusive capitaneada pela sua pessoa, né, que é doutora, né, pela UNB nessa área de pesquisa, fez um trabalho voltado para essa questão de satisfação, né, qualidade percebida, e que era exatamente o que a sociedade queria ver, que hoje, como você estava falando, a questão dos dados lá dos medidores de pesquisa lá americanos, era possível você medir psicologicamente o que a pessoa estava falando sobre um determinado tema. O que eu vejo hoje é o seguinte: então agora, diante desse cenário que tem, vocês estão nos trazendo aqui essa situação, o que a gente vê é o seguinte: como é que está essa medição? É uma medição que reflete aquilo que está na sociedade? Porque a sociedade ainda continua dizendo que há uma desconexão entre o que a Anatel, como a Anatel atua e aquilo que a sociedade percebe. Como é que está isso? Clemilton, assim, veja bem,
A Anatel, ontem ainda teve a reunião do Conselho Diretor, de número 837, se não me falha a memória, né? Em que o conselheiro relator apresentou a análise do regulamento de qualidade, né? São questões complexas e difíceis. O termo qualidade em si é um termo bastante controverso na própria literatura, sabe? Se você analisa sob a ótica, por exemplo, do pessoal de engenharia de produção, qualidade seria um número de erros que é cometido numa linha de produção. Ok. Se você vai para a ótica, por exemplo, da psicologia do consumidor, né, a qualidade está muito vinculada à questão da percepção do indivíduo, né? Nós sabemos que do usuário. Percepção é um processo psicológico básico, né? Sim. E tangenciar isso não é fácil, isso é bastante complexo, né? Então o que eu posso analisar e o que eu posso entender hoje é que o Brasil caminha, sim, num esforço muito grande para aprimoramento dos seus indicadores e de suas métricas de qualidade, né? O próprio regulador de telecom está fazendo esse esforço, está nesse caminho, está procurando, digamos assim, aprimorar a validade e a confiabilidade dos indicadores subjetivos que estão no nível da percepção do indivíduo, né? Como você colocou aí, né? Por outro lado, também não pode deixar de considerar aqueles parâmetros de qualidade que estariam vinculados, por exemplo, ao pessoal que trabalha com engenharia de produção, né? A outra ótica, a outra visão, o outro olhar do que seja esse conceito, né? Então, o que nós estamos percebendo é que há uma evolução. Mudar o paradigma não é uma coisa fácil. Mudar paradigma leva tempo. Nós sabemos que as grandes mudanças de paradigma no mundo, elas têm acontecido em torno de 50 anos, depois com o próprio advento da tecnologia da informação e da comunicação, isso caiu bastante, porque a informação começa a circular, né? As pessoas começam a ficar mais críticas, de certa maneira. Então, a cada 25 anos nós podemos dizer que temos aí um ponto de inflexão, né? A agência está fazendo agora, início de novembro, 20 anos, né? Lembra quando ela foi constituída? 98. Nós estávamos, 97, 97, nós estávamos na gráfica do centro de treinamento, tirando cópia de uns materiais de curso, né? E nós conversamos sobre a abertura da agência, que seria no dia seguinte, não sei se você se lembra disso. Lembro. E até fez uma brincadeira comigo, porque eu estava tirando cópia Exatamente. do meu livro. Para tentar, então, eu estou preocupado aqui com o nosso ouvinte para entender. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, que nesses 20 anos, a Anatel está sim mudando o paradigma, está evoluindo os indicadores objetivos. Está cumprindo o seu papel como agência reguladora? Acho que sim. Em relação à qualidade dos serviços, que eu diria, não só o grande centro, né, mas a periferia, por exemplo, as regiões mais distantes do centro do país, como é que é a atuação da Anatel? Veja bem, nós temos escritórios regionais em todas as UFs, né, e algumas unidades operacionais, Confere, Clemildo, Confere, Carlos. E eles estão bem próximos dos cidadãos de uma maneira geral, né? E eles são, na verdade, responsáveis pelo processo de fiscalização da agência. Confere. Você quer falar um pouco sobre a fiscalização? Cássio, fica à vontade, não é? Tranquilo. Acho que é importante isso que a Amélia está colocando, especialmente no que diz respeito ao acompanhamento da qualidade da prestação do serviço. Como a agência tem unidades em todo o país. São quantas unidades? São em todas as 27 unidades da federação, tem representatividade, seja escritório de gerência regional, seja unidade operacional. Agora, especificamente o acompanhamento da qualidade da prestação do serviço, esse é um desafio posto não só para o setor de telecomunicações, mas para todos os setores regulados, prestadores de serviço como um todo. E a agência ela tem sim se debruçado exaustivamente sobre esse tema
e se discutido e buscado cada vez mais um melhor aperfeiçoamento. Ciente exatamente, a gente percebe isso, que não é apenas pela imposição, vamos dizer, normativa de um determinado regulamento que se conseguirá o improvisamento ou a melhoria da qualidade do serviço, mas sim todo um conjunto de fatores da atuação, do enforcement regulatório que a agência pode ter, desde pesquisas, qualidade, a melhor definição exatamente de qualidade percebida pelo consumidor, a satisfação dele, sem abandonar, claro, toda a importância da parametrização da qualidade de rede, o melhor dimensionamento como um todo. Então todo esse conjunto da parte tecnológica, de engenharia, da prestação do serviço, mas também da parte subjetiva, de pesquisa que e investigação, a percepção, o relacionamento com o consumidor como um todo, tudo isso faz parte, e a gente percebe que a agência tem debruçado a esse respeito. Tem sim, tem. A ouvidoria, ela acompanha e analisa isso, contribuindo para que todo esse processo seja cada vez mais aperfeiçoado. Exatamente. E a agência tem recebido todas essas análises que a ouvidoria tem feito e buscado aperfeiçoamento. Como todo um processo, claro, de qualidade, há questões que precisam ser aperfeiçoadas. Deixa eu só completar aqui, completar aqui o seguinte. Eu li no relatório, no estudo, que reduziu o número de reclamações. Né? Certo. Isso representa que melhorou o serviço, assim, na opinião de vocês? Ou os canais de comunicação da sociedade com a ouvidoria e com a agência foram reduzidos? Não. Veja bem, se você ler o relatório, a parte do relatório que nós comentamos sobre isso, o que nós levantamos foi o seguinte: a indicação de decréscimo de reclamação, né? E nós colocamos que isso não necessariamente implica em melhoria de qualidade, né? Nós colocamos que existem outras variáveis que precisam, que necessariamente têm que ser controladas para que você possa dizer, isso é efeito disso. Né? Então, existe uma série de circunstâncias. O país estava passando, isso está muito bem colocado nesse relatório que saiu em agosto, né? Uma crise de desemprego que não se via nos últimos anos. Né? Nos últimos 20 anos, acho que, ou mais, nós não tínhamos uma crise de desemprego tão grande. Né? E nós colocamos lá também que o indivíduo, numa relação de consumo, ele prioriza as compras e aquisição de bens, produtos e serviços em detrimento de suas necessidades específicas. Né? Então, se eu tiver que colocar feijão e arroz na mesa e desligar o meu celular... Colocar crédito no celular? Ou colocar crédito no celular, seguramente as pessoas vão priorizar uma necessidade básica, que é a necessidade fisiológica de sobrevivência. Mas tem uma situação... Foi essa questão que nós colocamos no relatório. Que esses fenômenos comportamentais, eles precisam de serem entendidos à luz do controle de outras variáveis. Por isso que nós trouxemos à tona a conjuntura social, econômica e política do país. Mas desculpa, eu te cortei, não, tranquilo, à vontade. Tá tranquilo. Eu estou... ouvidora, é uma coisa que é interessante que nessa discussão, e aí eu estou aqui fazendo o papel de quem está lá do outro lado, querendo inclusive fazer algumas provocações ou perguntas mais provocativas. E entender, né? Essa conversa aqui. Olha só, nós, assim, historicamente a agência, quando se estabeleceu, né, ela tinha no país meramente uma rede de par metálico no Brasil inteiro, a qualidade era sob aquela ótica. E ele tinha o telefone fixo em casa. Né? A evolução tecnológica trouxe uma série de mudanças, né? Trouxe a fibra ótica, trouxe o telefone celular, né, que está aí, trouxe inclusive o celular pré-pago, né, que revolucionou essa questão do acesso. Acabou universalizando, lembra que a gente discutia sobre Então isso? O que a gente pergunta é o seguinte, veja bem, nós temos uma situação hoje que você falou dessa questão da entrega, né, do cara na fábrica, a qualidade da entrega na fábrica. Hoje você tem algo muito semelhante com a banda larga. Né? Hoje você não fala mais, você só fala na internet. As pessoas se comunicam hoje com smartphone ou coisa parecida. E elas agora
tem um problema da entrega, que é assim, a fábrica, quando produz um produto, ela vai ver lá na fonte, na hora que entrega, a pessoa usa aquele produto, ele vai dizer qual é a qualidade que ele percebe daquilo, se é bom ou é ruim, ou se aquilo chegou de acordo com aquilo que ele realmente pensava. Então agora você tem a banda larga. E qual é, assim, o que esse relatório hoje mostrou com relação à questão da qualidade voltada para essa entrega? Porque o que a gente vê que hoje que a maior reclamação que a gente percebe, e conversando com a juventude, conversando com as pessoas, é que a banda larga hoje, o que eu compro, efetivamente não é entrega. Entende? Eu estou fazendo uma correlação a essa questão da qualidade lá da indústria e estou fazendo agora uma correlação entre isso. Por quê? Banda larga eu tenho que entregar a capacidade, eu disse assim, vou te entregar 10 mega, né? Vamos dizer assim. E efetivamente o que a gente vê é que as pessoas dizem, rapaz, eu preciso estar colocando crédito toda hora porque o meu celular... Isso ocorre porque a banda que eu comprei... nos grandes centros ou... Eu diria que o problema da banda larga hoje é, primeiro, entrega nos grandes centros. E no interior é inexistência, né? Porque praticamente você não tem banda larga ainda em larga escala na cidade do interior. E nós vamos passar por um problema sério que nós estamos vivendo aí agora, né? Que é a questão da Oi. A Oi está em 3.500 municípios no Brasil, é onde tem a maior rede, né, brasileira e que as outras empresas usam. E a rede da Oi não está passando por um processo de renovação. Isso vamos lá, vamos ver o que o relatório aponta. Então, o que o relatório, nessas questões aí, eu tô colocando coisas que a própria sociedade já percebe. Né? Clemilton, o relatório em termos de indicadores, tanto técnicos, objetivos, quanto indicadores de pesquisa, tá? O que nós encontramos em termos da evidência desses indicadores é que a sociedade está razoavelmente satisfeita por meio das pesquisas. Isso foi o que a pesquisa encontrou, Clemilton, tá? E para que a ouvidoria pudesse contestar efetivamente esse resultado de pesquisa, ela teria que fazer uma outra pesquisa. Pois é, mas o que às vezes me preocupa é essa questão. Sei que a ouvidoria tem lá as suas limitações, tem o seu papel, inclusive, de estar... É mais um dos medidores, o que a ouvidoria tem feito... Mas me preocupa é o seguinte, havia no passado, e aí é algo que é provocativo... Entendi, a universalização agora passa que os indicadores técnicos tinham um viés lá que não batia muito. Eu sei que as pesquisas de satisfação não tem como você fazer isso. Né? Eu não me lembro aqui agora quais são os indicadores de SCM, eu não me lembro. Você lembra? Eu não me lembro. Não, os resultados de SCM, eu não me lembro. Mas uma contextualização muito importante nessa pergunta do Clemilton, que diz respeito a todo o debate que envolve até mesmo as franquias de banda larga, a demanda pelo acesso. Isso tem sido debatido não só internamente na agência, a gente sabe, mas o Congresso Nacional, o governo como um todo, esse debate sobre a questão das franquias. De fato, você tem sim uma questão posta que diz respeito ao dimensionamento das redes. Tem tanto se pensar do ponto de vista daquilo, claro, que é ofertado ao consumidor e daquilo então que deve ser garantido a ele enquanto oferta, respeitando o Código de Defesa do Consumidor, suas garantias, seus direitos, etc. Mas também há de se pensar do outro lado, do ponto de vista do dimensionamento e das redes de telecomunicações, porque, quer queira, quer não, elas têm a sua limitação técnica e a sua própria capacidade. Então, há necessidade de se fazer um equilíbrio, uma harmonização de encontro dessas demandas. Por exemplo, nós não podemos trafegar em vias rodoviárias de uma forma indiscriminada, seja em termos de velocidade dos veículos, seja de forma de fluxo do carro. Estou fazendo um paralelo aqui, talvez não seja o nosso internauta entender, da mesma forma mais idêntica possível, exatamente, mas há necessidade, às vezes, de um certo até controle de fluxo de tráfego, que é isso que, por exemplo, os órgãos de trânsito, etc., fazem em geral. Mas trazendo para o setor especificamente telecom, há necessidade de um melhor
dimensionamento. Não sou engenheiro, mas eu entendo que isso é um desafio posto e buscado não só no Brasil, mas fora do Brasil. Nós podemos identificar que muitos países, alguns fazem controle de franquia, outros não, outros têm controles híbridos em termos de terem ou não terem. Fato é, o Brasil está discutindo esse respeito, a Anatel está sim discutindo, atenta a isso, e a ouvidoria também está acompanhando, especialmente para buscar as evidências mais objetivas possíveis, Clemilton, se a qualidade tem sido efetiva segundo aquilo que é ofertado, claro, para o consumidor. Deixa eu botar mais pimenta nessa eu só queria jogar a pergunta de volta para o Clemilton. O preço é compatível com a qualidade, gente? E aí, certamente, isso chega muito na ouvidoria, né? O preço de telecomunicações hoje no Brasil. Eu estou tentando lembrar do que eu escrevi no relatório para poder te responder. Acho que sim. Eu acho que é razoavelmente compatível, sim. O preço que se pratica em telecomunicações. Sim, o problema é o nível de renda que a gente tem no Brasil, né? Se você pega a renda média do Brasil e compara com a renda média nos Estados Unidos ou em países da Europa, né? Em países desenvolvidos, o que você paga pelo serviço, ainda que seja equivalente àquilo que é pago cobrado em países desenvolvidos, aqui passa a ser mais custoso em função da renda média que nós temos. É isso que a gente percebe, né? Agora, o que foi surpresa para a senhora nesse estudo? No estudo, no primeiro e no segundo. No primeiro estudo, que mais chamou a nossa atenção foi a questão do orçamento da agência. Praticamente impossível de se fazer gestão, inclusive de qualidade. Fiscalização passa por isso, você sabe, né? Com o orçamento que a agência tem hoje, Clemilton. Você tem que calibrar instrumentos. Você foi técnico de telecom, você sabe disso. Os instrumentos, se não estão calibrados, você não consegue ter um bom resultado em termos de medida de qualidade. Isso, de certa forma, prejudica o consumidor? Prejudica, sim. Você coloca essa questão do orçamento. Eu vou fazer uma pergunta provocativa para entender. Vamos ser rápido, o tempo está estourando. Está quase estourando, né? Esse enfraquecimento, essa diminuição do orçamento da Anatel, ele é algo que é causado por algum ente externo? É uma força para que essa questão da qualidade... Assim, se você não tem uma agência que fiscaliza, que mede, que acompanha... Alguém está deixando de cumprir o seu papel. Mas o papel, isso é o quê? Isso nós colocamos no relatório. Agora, isso é provocativo para fragilização da agência? Não. O que nós encontramos, e nós colocamos isso no relatório, que isso está acontecendo com todas as instituições governamentais. A Universidade de Brasília, por exemplo, está numa situação caótica. Os jornais vêm colocando todos os dias a falência da ciência. Né? Então, Clemilton, você sabe do montante que a Anatel arrecada, né? Parte disso está previsto em lei, ou isso está previsto em lei para que se fizesse o acompanhamento e a fiscalização. Mas o orçamento não corresponde. Mas o orçamento não corresponde. É impraticável de você fazer isso, né? Da agência dar conta de fazer o Estado brasileiro. Deixa eu entender e o internauta entender também. Qual é o volume de recursos que a agência arrecada e qual é o volume de recursos que ela tem para fazer esse trabalho? Nós ficamos com 78 milhões esse ano, 79 Isso representa milhões. O quê? 30%? A gente, talvez um dado interessante, talvez que possa ser melhor compreendido, é que, historicamente, ao longo não só deste ano, mas dos últimos anos, talvez dos últimos 10 anos, a agência vem sofrendo gradativamente cortes orçamentários que, consequentemente, vem reduzindo, inevitavelmente, a sua capacidade regulatória. Mas quanto que ela arrecada? Então, a arrecadação hoje da agência... Taxas com... Né?
Salvo engano, salvo engano, dentro da agência, eu não vou saber, na casa dos 6 bilhões. Então, mais ou qual menos. é o orçamento da agência? Só que o orçamento, por exemplo, da agência para este ano, esse exercício, era previsto inicialmente em 140 milhões. Meu Deus. Apenas. Isso representa o quê? Eu não sou bom de matemática, não, mas isso representa o quê? 140 milhões para 6 bilhões de arrecadação. Como você é histórico no setor, Sim, e participou da agência também, nós fizemos o levantamento das informações e colocamos o relatório. Você vai perceber lá que da época da instituição da agência, então desde os seus inícios, o orçamento hoje da agência estava chegando a um nível próximo a corresponder a 20% em valores atualizados ao que existia no início da agência. Isso. Entendeu? Então, o corte, além de ter sido... na ordem de 700 milhões do orçamento, hoje está com 140 milhões. Não, foi para 79 milhões. 79 milhões. Depois houve o reaporte a mais. E agora houve um aporte de 20 milhões, mas esse aporte de 20 milhões, eu percebi que praticamente todos os órgãos receberam esse aporte de 20 milhões. A UNB recebeu em setembro um aporte de 20 milhões. Não teve um critério, né? Todos receberam. O critério é de que todos receberam, mas isso do ponto de vista da importância deles... Praticamente. Assim, se você disser assim, a gente não pode dizer que isso é provocativo em relação à Anatel. O que aconteceu em Os pesquisadores do país estão dizendo que a área de pesquisas, investigação, criação e inovação está com um corte de mais de 50%. Absurdo. Então a gente pode inferir que nós temos um problema grave do ponto de vista daquilo que a sociedade espera e daquilo que o Estado vai responder. Porque se o Estado não tem recursos para fazer frente a isso... A questão é como que se fiscaliza, entendeu? Fica difícil fazer a fiscalização. Se você observar... O consumidor, o usuário é... Não, a questão-chave nessa... Exatamente. A questão-chave nessa história toda que nós colocamos no relatório, inclusive, foi o seguinte: alguém está deixando de cumprir sua parte num modelo sistêmico de prestação de serviço. Eu acho que isso tem que ser levado para a sociedade. E é essencial, né, doutora? Nós colocamos no relatório. Isso está no relatório. Agora, esse segundo relatório que nós liberamos ontem, que é um complemento do primeiro, ele traz evidências muito interessantes para a gente, porque nós trabalhamos com SCM, aí tem a questão da universalização da banda larga, né? Trabalhamos com os indicadores de SCM, né, multimídia, né, serviços de comunicação multimídia, né, e encontramos o seguinte: uma análise feita pelos 5.500 e tantos municípios do país. Nós procuramos analisar a questão da qualidade e da competição, né, e encontramos, primeiramente, o caminho entre competição e qualidade, ele existe sim, e ele se confirma. Aumentando a competição, melhora a qualidade. No entanto, isso fica prejudicado quando nós vamos analisar a qualidade de vida dos indivíduos, renda, acesso a esgoto, água, tempo de escola, por exemplo, ou seja, nível socioeconômico do município, né? Ele impacta de uma maneira tremenda sobre a capacidade de competição. Então, novamente, questões conjunturais afetam de maneira significativa, Clemilton, processos regulatórios, entendeu? Então, será que nós não temos antes pensarmos um pouco em políticas públicas de inclusão, para depois, então... Então você está me fazendo aí uma provocação dizendo o seguinte: o Plano Nacional de Banda Larga, que previa a universalização disso, e aí quando a recriação da própria Telebrás para poder fazer frente a essas situações, é algo importante a ser feito. É algo importante a ser feito e está sendo feito, né? Eu queria lhe devolver a pergunta que você me fez pelo seguinte, porque você é da Telebrás, né? E você sabe que em 2010 a Telebrás ela foi insurgida das cinzas por conta dessa história do plano de banda larga, Plano Nacional de Banda Larga, né? Eu sou
funcionário da Telebrás, mas hoje eu sou um crítico também, eu represento os trabalhadores da empresa e a sociedade, entende? Mas você é empresa, não deixa de ser. Você é trabalhador, a empresa é feita por quem? Pelos trabalhadores. Pessoas, né? Gente, nosso papo aqui... Então, a minha pergunta para você é o seguinte, a Telebrás vai conseguir colaborar nesse sentido e chegar aonde não há concorrência? Eu diria que sim. Só que o que acontece? O modelo criado pelo governo anterior para a Telebrás, ele previa essa chegada nos locais onde realmente não se consegue ainda levar banda larga. O que eu estou vendo hoje é que a Telebrás está passando por um movimento que não é muito bom. O satélite mesmo que foi feito aí agora, nós somos um crítico. Nós somos um crítico e temos denunciado tudo isso. Exatamente o seguinte, o governo atual está pegando o satélite brasileiro para servir as operadoras atuais, as operadoras privadas. Isso é ruim, não é bom para a sociedade. Porque a Telebrás era um conjunto de ações. Era levar a banda larga para as comunidades mais distantes, servir as escolas de banda larga, né? Servir os equipamentos de saúde no Brasil disso, a segurança pública, né? Era para prever a chegada do Estado, o Estado realmente levando isso aonde as empresas, tecnicamente, e o que a gente está vendo... Mas não tem interesse, a empresa privada não tem interesse isso aí. Você sabe que o que nós estamos vivendo hoje, nós estamos vivenciando, eu entendo a dificuldade da Anatel, e eu acho que quanto mais se diminui o orçamento da Anatel, mais se dificulta essa questão da fiscalização do cumprimento das leis. O próprio governo anterior que já tinha iniciado outras políticas de contingenciamento de restrição orçamentária. Sim, mas não no modelo que nós estamos vivendo hoje. O que acontece? A gente verifica que... E aí eu acho que eu não estou nem fazendo aqui uma defesa de governo A ou governo B. Eu estou dizendo aqui, nós estamos defendendo o usuário, nós estamos dizendo que o Estado brasileiro hoje está inoperante do ponto de vista de uma série de coisas. E quando você vê aquilo que de alguma forma poderia levar a banda larga e levar melhorias para a sociedade, esses projetos estão parados. Parados por quê? Eu entendo, às vezes eu vou fazer aqui uma inferência, mas diria o seguinte, que esses projetos estão parados porque eles não vão ao encontro de interesses que a gente sabe que existe por aí, né? E o setor privado nunca vai querer, assim, o setor privado lá atrás disse que ia resolver o problema de levar a banda larga, de levar a telecomunicação. O problema é o seguinte, é que hoje a gente está vendo que está se confirmando, né, Amélia? E eu não estou dizendo aqui que você é a culpada, mas estou dizendo aqui, os resultados que nós estamos tendo hoje são preocupantes. Porque a sociedade precisa dessas demandas e a gente não chega. Então, hoje, você precisa de cabo submarino para interligar o país a outros continentes. Os cabos submarinos que nós temos hoje estão todos em condições difíceis. Isso não sou eu que estou dizendo, não. São os grandes interesses internacionais, né? Os Google e outros interesses, dizendo que quer melhorar o seu protagonismo aqui no Brasil e não consegue porque não tem conexão. Gente, nosso tempo... já foi. Esgotou, né? Esgotado. Mas esse é um bate-papo legal, né? Esse é um bate-papo. Aqui não está ninguém querendo ser contra ou a favor. Mas eu quero agradecer muito, Amélia, pela vinda aqui. Como pesquisadora, como doutora da UNB. Eu que agradeço muito. Fez um estudo, assim, certamente com muito carinho, com muita dedicação. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Espero que o resultado O estudo não foi feito só por mim, foi feito por uma equipe fantástica, né? Que nós temos. Que esse resultado desse estudo possa contribuir para melhorar certamente essas questões que nós abordamos aqui, o que a gente tem principalmente a qualidade do serviço de telecomunicações, a banda larga, e reduzir o preço, ou seja, preço mais baixo e qualidade melhor. Eu não sei se ainda está gravando. Nós estamos ao vivo. Uma coisa importante que nós entendemos é que nenhum fenômeno pode ser entendido isoladamente. Sim, perfeito. Tudo ocorre de maneira contextualizada. Agora me preocupou existem muito, prós né? e contras. E cada vez mais eu compreendo, Clemilton, que essa questão da gestão é uma responsabilidade de vários atores. Eu diria o seguinte, para a gente encerrar aí a minha participação, eu diria o seguinte: é um prazer ter você aqui com a gente, agradecer você por ter vindo aqui, e quero fazer aqui uma menção honrosa. Eu diria que a agência ganhou
por ter uma pesquisadora dentro dessa questão da ouvidoria. Por quê? Porque a ouvidoria ainda no Brasil ela não é muito entendida ainda, qual é o seu papel. Você sabe que nós não somos uma segunda instância, não somos uma instância recursal. Exatamente, mas aí o ouvidor no Brasil ainda é aquele cara que leva, que parece que ele é o representante da organização, mas não é. Eu estou vendo que você fez um trabalho, temos acompanhado os relatórios que foram produzidos pela ouvidoria. Eu diria que se a gente continuar nesse diapasão aí, nós vamos avançar do ponto de vista da sociedade ser esclarecida. Pode ter certeza que a agência está absorvendo muitas das recomendações e das evidências que a ouvidoria está apontando, Clemilton. Obrigado, viu, Carlos, por ter vindo aqui ao nosso programa. Eu trouxe aí elementos bacanas nessa conversa, nesse bate-papo. Boa sorte a todos. Agradeço a oportunidade também e especialmente destacar, né, como a Amélia bem colocou, todo o trabalho que a equipe da ouvidoria tem. É uma equipe fantástica. Tem desempenhado e uma satisfação, especialmente. Eu estou sabendo que a maior parte dos servidores lá está querendo ir para a ouvidoria, né? É verdade. Então, alguma coisa está acontecendo lá, né? Então, de bom, né? Assim, Estou achando que você vai querer ir para a ouvidoria também, sabia? A satisfação exatamente de poder trabalhar com a doutora Amélia, temos aprendido bastante e visto, né, não só a agência, mas um pouco da capacidade do brasileiro de se reinventar frente aos desafios como um todo, entendeu? A cada dia, dia. Deus tem nos abençoado bastante. Nós temos que nos reinventar. Obrigado, viu, pela Eu que presença agradeço. aqui. Obrigada por Clemilton Saraiva, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, o trabalho do André Muniz, que está ali do outro lado, está ali na tela. Obrigada, para André. dar qualidade ao nosso trabalho, né? Muito bom. Usando a internet. Sim. Tá Esperamos que a banda larga dos municípios brasileiros, principalmente aqueles mais distantes, tenha qualidade, né, e que o usuário seja respeitado. Parabéns a vocês todos, muito obrigado. Tchau, internauta. Até a próxima oportunidade. Um abraço a todos e até lá. Um abraço.